Olá, eu vou fazer o workshop para você, que é o Viagem ao Mundo Cervejeiro. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo, ele vai estar ali abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, num e-book que eu vou disponibilizar para você. Você vai entrar no link desse e-book, vai digitar o seu e-mail, vai cadastrar o e-mail e você vai conseguir baixar esse e-book. Ou seja, todas essas informações que eu estou trazendo para você aqui no workshop, no vídeo, você vai ter no e-book, tá ok? Então fica tranquilo, se você estiver acompanhando antes de imprimir ou de já ter de forma digital esse e-book, pode acompanhar tranquilo que depois você vai conseguir rever todo o conteúdo acompanhando pelo e-book, tá ok? Até mais! Olá, bem-vindos ao nosso workshop Viagem ao Mundo Cervejeiro. Aqui eu vou começar falando sobre a história da cerveja. Eu vou estar passando para você a história da cerveja. Essa história da cerveja, ela vai começar na Idade Média. Eu vou começar a apresentar da Idade Média porque tem um ponto fundamental que foi o que na realidade manteve, eu acho que acelerou a gente ter sempre a cerveja vinha em evolução, né? Então eu começo aqui. Na Idade Média a cerveja também era produzida para os períodos de jejum dos monges. Somente o consumo de líquido era permitido neste período e neste caso a cerveja funcionava como alimento para os religiosos. Então por que eu começo falando dos monges? Os monges, eles eram justamente os que detinham o conhecimento. Eles tinham noção da escrita, eles sabiam escrever, eles tinham como armazenar isso. Então isso foi fundamental para perpetuar a evolução da cerveja, por conta das receitas que eles iam monitorando. Então se ela não dava certo, eles iam mexendo, eles iam ajustando, né? Então eu começo a falar sobre a história da cerveja, dando crédito aos monges e aos mosteiros, porque na realidade foram eles que ajudaram a perpetuar essa cultura cervejeira de uma forma mais organizada. A história da cerveja, ela tem início há aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, onde os sumérios passaram a cultivar e a se alimentar de grãos. Então, nessa época, eles eram nômades, eles ficavam em movimento, onde estava melhor, eles sempre iam buscando essa condição melhor de tempo, de alimentação, de caça. Porém, quando eles começaram a descobrir ali a fabricação do pão por intermédio dos cereais, eles tiveram que deixar de ser nômades por conta das plantações que eles tiveram que começar a fazer. Então eles começaram a plantar e aí eles começaram a se fixar, eles começaram a deixar de ser nômades, né? E foi quando eles começaram a descobrir o pão e começaram a produzir o pão. Depois do pão, a cerveja foi acidentalmente descoberta através de fermentação espontânea de cereais, ou da própria massa de pão exposta à água. Esse processo da descoberta da cerveja, a gente não tem, a história não fala categoricamente de que forma que foi descoberta e assim como que foi descoberto. Mas existem indícios, né? Estudiosos foram buscar que acreditam que na época eles guardavam cereais dentro de tinas, né, daqueles potes de barro e tal, e acredita-se que por um motivo ou outro caiu água de chuva em uma dessas tinas e porventura caiu o pão também. Então juntou o pão com o cereal
que já estava lá, a água e fez essa fermentação. Alguém experimentou e daí começou essa iniciativa da produção da cerveja. A cerveja começa a ser produzida mais ou menos dessa forma que a história traz para a gente, que iniciou a produção da cerveja. Nesta época, as mulheres é que eram responsáveis pela fabricação e distribuição da cerveja, que passou a ser uma bebida bastante consumida e valorizada pelos povos da antiguidade. Por quê? As mulheres que ficavam por conta dos afazeres domésticos. E como elas que manipulavam tudo, e como foram elas que provavelmente descobriram essa fermentação espontânea da cerveja, então passou a ser uma coisa de cunho delas. Elas que pegaram, assumiram essa condição e começaram a fazer essa produção da cerveja. Então as mulheres na cerveja, elas têm um posicionamento fundamental na produção da cerveja, que grandes, absurdas chances de terem sido as mulheres que descobriram e que começaram a produzir a cerveja que a gente bebe hoje, né? Inclusive no mercado tem muitas cervejeiras estabelecidas à frente de produção cervejeira e que produzem cervejas fantásticas. Então isso não ficou só na antiguidade, isso está também nos dias de hoje, né? A cerveja, ela era tida como uma bebida divina e oferecida frequentemente aos deuses cultuados pelos povos. Então, independente dos povos, né, cada um tinha as suas crenças e eles ofereciam a cerveja aos deuses, né? Sumérios, babilônios e gregos deixaram diversas provas arqueológicas que apontam tradições religiosas e produtivas relacionadas à cerveja. Então, muitas vezes, eles produziam cervejas especialmente para rituais religiosos de cada povo. Isso é muito legal a gente ter noção disso, porque a gente vem vendo a evolução da cerveja e de que forma que ela vem acompanhando a humanidade. Então, desde quando ela foi descoberta, ela vem ali abraçando as culturas, né, independente de onde esteja. E isso é muito legal. Uma prova disso, que aconteceu recente, que foi uma descoberta fantástica, que reforça muito isso, né, que a história vem contando. Há pouco tempo atrás, arqueólogos descobriram em Ábido, no Egito, uma cervejaria de 5.000 anos, com idade de 5.000 anos, com capacidade de produção de 22.400 litros de cerveja. Pensa bem, há 5.000 anos atrás, eles já tinham uma capacidade de produção de 22.400 litros. E eles atrelam essa produção de cerveja, né, que essa cerveja ela era produzida para os rituais dos faraós durante os serviços funerários. E eles chegaram a essa conclusão devido ao posicionamento que ela estava, a cervejaria estava montada lá nas escavações, de acordo com as tumbas. Então eles deduziram que essa produção era especialmente direcionada ali para esses rituais funerários que os faraós faziam. Uma prova disso também, dentro da história que a gente vem trazendo isso, né, que tem de conhecimento, é o Código Hammurabi. Ele é um exemplo. O Código Hammurabi ele é um conjunto de leis que os babilônios criaram. Hoje tem essa imagem, né? Ela está exposta no Museu do Louvre, em Paris, e ela determinava, o Código Hammurabi, ele determinava não só as regras para a fabricação da cerveja, né, da boa cerveja, mas a qualidade também, né? O que acontece? Como na época eles não detinham conhecimento da fermentação,
eles não tinham esse entendimento de como acontece a fermentação. Isso veio acontecer depois com Louis Pasteur, mas eles sabiam, eles descobriram dentro do processo deles que quando eles acrescentavam frutas na fermentação, essa fermentação ela acontecia de uma forma mais rápida e mais equilibrada. Eles conseguiam ter uma cerveja melhor, com uma qualidade melhor. Então eles começaram a fazerem testes e adicionar muitos elementos dentro dessas cervejas que eles produziam lá. Então acredita-se que começou a ter umas cervejas que deviam estar dando algumas indigestões, dor de cabeça, e aí eles pegaram lá e criaram essa lei para justamente passarem a ter uma cerveja com uma melhor qualidade. E essa lei ela foi levada tão a sério quando ela foi criada que o Código Hammurabi ele foi, na realidade, escrito pelos babilônios 2100 anos antes de Cristo. E ela estabelecia a porção diária de cerveja para as castas. Inclusive, eles colocavam que para os trabalhadores normais, 2 litros de cerveja por dia, para os funcionários públicos, 3 litros por dia, e para os administradores e sacerdotes, 5 litros por dia. E para quem servisse cerveja de má qualidade, o castigo, a pena, era justamente a morte por afogamento na própria cerveja. Então o Código Hammurabi ele vinha estabelecendo ali algumas diretrizes para essa produção, para que essa cerveja ficasse boa, e ainda colocava a responsabilidade no cervejeiro, porque se a cerveja fosse de má qualidade, a pena era o afogamento na própria cerveja. Então vocês, por aí a gente já percebe que eles levaram a sério o Código Hammurabi. As provas arqueológicas mais antigas relacionadas à produção de cerveja vêm da Suméria. Os povos que antes eram nômades, como eu já havia dito, eles passaram a se fixar em lugares e cultivar esses cereais, que daí, com essa iniciativa, começaram a se formar as cidades, as vilas e as civilizações. Foi por conta justamente desse plantio desses cereais que começou a ter eles se estabilizarem nos locais. As mulheres foram responsáveis pela descoberta acidental da cerveja e por isso foi criada, eles acreditavam numa deusa sumérica da cerveja, que é a deusa Ninkasi. Então, justamente pela produção da cerveja está atrelada à imagem da mulher, eles acreditavam na deusa Ninkasi. E aí eles fizeram um hino a essa deusa, para essa deusa, em homenagem. Só que se a gente for ver esse hino ele vai estar praticamente passando uma receita, a receita de como essa cerveja era feita lá na antiguidade, Então o hino é assim: fazendo cerveja, você é a única que maneja a massa, com uma grande pá, misturando em uma cova o bapir com ervas aromáticas, doces. Ninkasi, você é a única que maneja a massa com uma grande pá, misturando em uma cova o bapir com tâmaras ou mel. Quando você despeja a cerveja filtrada do barril coletor, é como os barulhos dos cursos do Tigres e do Eufrates. Então, aí a gente percebe que eles passam exatamente a receita de como era feita. Então, eles pegam ali, vão, misturam,
deixam ali aquilo curtir, adicionam as tâmaras, o mel, que eu já tinha falado que eles acreditavam que isso realmente ajudava na fermentação, e realmente ajuda, né, as leveduras a se multiplicarem. E eles, além de fazerem essas adições, de colocar o que eles adicionavam ali, eles ainda falam que depois despejava fazendo barulho, que eu acredito que eles não tinham noção exata do que era, mas era justamente para oxigenar o mosto ali que eles estavam preparando, para as leveduras lá na frente elas se desenvolverem e gerarem os aromas e sabores que eles precisavam. Isso tudo eles faziam de forma intuitiva. E está no hino Anincase, que era justamente para propagar essa cultura e está levando para as pessoas fazerem uma cerveja de melhor qualidade. Muito legal isso, né? O bapir era um pão de cevada, oriundo da Suméria. Ele era assado 2 vezes e era o que era usado na fabricação da cerveja. Então eles preparavam o pão e esse pão, depois que eles colocavam o grão, adicionavam a água lá, eles colocavam parte desse pão ali, junto com os cereais e com a água, para fermentar e dali justamente conseguir tirar e extrair a cerveja, né? É muito diferente do processo que a gente faz hoje, mas era a cerveja da época, né? E que fez muita gente feliz e triste também por conta da lei, né, do Hammurabi. Os romanos, eles aprenderam com os gregos a arte de fazer cerveja, mas a partir de 500 a.C., os gregos e romanos, eles deram preferência ao vinho. Aí a cerveja passou então a ser muito apreciada em regiões sob o domínio romano, principalmente pelos germanos e pelos gauleses, né? Eu vou fazer uma referência aqui, até para a gente se situar onde que estavam os germanos e os gauleses, né? Os germânicos, ou germanos, eles habitavam o norte da Europa, onde hoje estão localizadas países como Alemanha, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, Reino Unido e parte da França. Entre 100 anos antes de Cristo e 44 antes de Cristo, pegou parte da época do governo do imperador romano Júlio César. Olha que legal, né? A gente já traz o conceito da cerveja já com as épocas, né? Então, por onde ela vem passando e que época que ela veio acompanhando, né? Os gauleses, eles se concentravam na Gália, onde hoje se encontra, né, a Itália, sul da Alemanha, centro-sul da França, Bélgica. Os gauleses, eles tiveram um grande desenvolvimento, foi um desenvolvimento absurdo na época, né, para a época, na chamada Idade do Ferro, que foi mais ou menos entre 500 a.C., 500 anos antes de Cristo, e 400 depois de Cristo. Essa Idade do Ferro, ela ficou muito marcada porque foi justamente a época que os exércitos que tinham acesso ao ferro conseguiram preparar os armamentos e conseguiam dominar com maior facilidade. Então isso foi uma corrida contra o tempo que existiu na época. Por isso que eu cito aqui a Idade do Ferro, tá ok? Os gauleses, eles têm uma passagem muito agradável, né, que eu acho, né, que eles foram eternizados carinhosamente com o Asterix e Obelix, né, que são os personagens do desenho animado. Então isso retrata bem essa época e retrata bem a cultura cervejeira, porque nos desenhos eles sempre estão ali, né, com as canecas de chopp deles ali. Então isso retrata bem. Aí agora a gente vai até a China, porque a China não ficou para trás nessa história do processo cervejeiro, né? A China, desde cedo, também desenvolveu técnicas de preparação de bebidas
do tipo da cerveja, né? Obtidas a partir de fermentação de grãos de cereais, né? Só que ela é diferente, né, da nossa. A cerveja lá que os chineses faziam era a Samshu, era fabricada a partir de grãos de arroz e já era produzida cerca de 2.300 anos antes de Cristo. Então, assim, eles estavam produzindo isso, o Samshu, há 2.300 anos antes de Cristo. As primeiras cervejas que surgiram, elas eram muito diferentes das que a gente está acostumado a beber hoje, tá? Como o trigo era o melhor cereal para a fabricação de pães, devido à grande quantidade de glúten, né? Ele era também o cereal mais utilizado na fabricação das cervejas, né? Além disso, era bastante habitual, como eu comentei anteriormente, a adição de uvas e tâmaras ao mosto, pois era percebido que as frutas aceleravam o processo de fabricação da cerveja deles, né? Da bebida. Por que eles faziam isso? Por que elas aceleravam, né? As suas cascas traziam as leveduras e bactérias que conduziam, né, a fermentação com maior rapidez, com mais agilidade, né? O teor alcoólico das cervejas era baixo também, não é como as que a gente está acostumada hoje. Normalmente girava em torno de 2 a 3% de dosagem alcoólica. E frequentemente eram adicionadas essas cervejas ervas, raízes, alecrim, anis, canela, zimbro, gengibre, mel, avelãs e muitos outros adjuntos, né? O sorgo provavelmente devia ser também, não tem nenhuma referência, mas provavelmente deveria ser adicionado também. E a fermentação na época era a fermentação espontânea. Eles faziam com a fermentação ali do pão que eles colocavam e das leveduras que estavam ali no ar também, que ajudavam eles nessa fermentação, e eles às vezes não tinham noção disso, né? Isso não era uma coisa que eles mensuravam na época. Como era a aparência das cervejas na antiguidade? Também elas eram muito diferentes das cervejas que a gente está acostumado hoje. Assim, elas tinham baixo teor alcoólico, a fermentação era uma fermentação espontânea, com as leveduras selvagens, que a gente fala, que normalmente a gente vê muitas cervejas da escola belga sendo feitas por essas fermentações, por essa fermentação, né, das leveduras selvagens, mas elas produzidas com a fermentação espontânea, né, tinham tonalidades, na sua maioria, todas elas, a cor delas era âmbar e escura, e eram misturados diversos cereais e fontes de carboidrato, né? Muitas vezes adicionavam, como eu já disse, né, as uvas, tâmaras, adjuntos como ervas, raízes, enfim, várias coisas que eles adicionavam nessa cerveja para conseguir ter os aromas e os sabores diferenciados ali, e coisas que eles acreditavam que ajudava a fermentação também. Agora, de todo o processo cervejeiro da antiguidade, a grande curiosidade é que eles não tinham acesso ao lúpulo. Eles faziam todo esse processo da cerveja sem o lúpulo. Então, era realmente uma cerveja diferente da cerveja que a gente está acostumado agora na nossa época, né? A cerveja que a gente conhece, né? Olá, se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre cerveja, entre em contato, faça a inscrição do seu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato no Instagram, @RicardoNaif. Eu estou lá para tirar qualquer dúvida que você tiver